jornalista Jamil Chad lança o livro Luto, Reflexões sobre a Reinvenção do Futuro, pela editora Contracorrente, na nave coletiva, sede da Mídia Ninja, hoje às 7 da noite, na rua José Bento, 106, no Cambuci, e no dia 1º de abril, às 7 da noite, também na Livraria da Vila, na rua Fradique Coutinho, 915, na Vila Madalena. Ambos locais são aqui em São Paulo. No prefácio, Padre Júlio Lancelotti diz que as reflexões de Jamil Chad são um libelo de luta e resistência num tempo assombrosamente difícil e que Jamil nos ajuda a manter a coragem de lutar e sonhar, indignados, mas com esperança teimosa que insiste em não desaparecer. E é com ele, com Jamil Chad, jornalista e escritor, que vamos falar neste momento, ele que atualmente é colunista do UOL, do canal My News e também do Grupo Bandeirantes. Ele vive na Suíça desde o ano 2000, é autor de diversos livros, alguns dos quais foi finalista do Prêmio Jabuti, e como ele mesmo relata aqui em seu livro, desde o ano 2000, percorreu mais de 70 países, viajou com papas, chefes de Estado, secretários-gerais das Nações Unidas, visitou campos de refugiados, acompanhou resgates de vítimas de conflitos, apertou a mão de criminosos de guerra e de heróis. Jamil, um grande prazer tê-lo aqui conosco no Jornal Brasil Atual novamente. Um bom dia. Querida, bom dia a todos. Obrigado aí pelo espaço, obrigado aí sempre mais do que generosidade. Tinha até que ser investigada essa tua generosidade, viu? De tão ampla. Que isso, Jamil, você merece. Jamil, você lança agora o livro Luto, Reflexões sobre a Reinvenção do Futuro, dividido em 2 partes, Exilados e a Guerra pelo Brasil, e você explica que reinventar o futuro é uma tarefa muito ambiciosa e também um sinal de humildade, né? E que esse não é um livro sobre pandemia, é sobre uma luta. Como reinventar o futuro, Jamil? Conta pra gente. Querida, muito obrigado mais uma vez. Olha, antes de mais nada, o luto é o verbo, né? Não é a tristeza só, né? Claro que também é, mas é, acima de tudo, o verbo. Eu luto, e é, na verdade, uma convocação para a gente repensar junto justamente essa situação hoje internacional e também do nosso país. É muito complicado a gente falar de qualquer tipo de volta à normalidade, de volta ao que era, quando a gente sabe que justamente foi o que existia, foi aquele caos e aquela injustiça que existiam, que justamente levaram o mundo a passar por 2 anos absolutamente dramáticos e que vão determinar a nossa geração. Eu digo ali que não é, na verdade, uma opção reinventar esse futuro. É a única alternativa que a gente tem se a gente não quiser repetir algo muito parecido ou talvez ainda mais sério no futuro. O vírus foi dramático, o vírus matou milhões de pessoas, mas ele poderia ter sido ainda pior, né? Essa é a verdade. E aí que a gente, não só o vírus, mas, por exemplo, a questão climática pode vir de uma forma extremamente dura e que, de repente, esse vírus era um alerta, era um sinal de alerta. Então, eu insisto ali que não se trata de algo arrogante, né? Vamos reinventar o futuro. Não, na verdade, é o reconhecimento de que o que nós tínhamos fracassou, de que o que nós tínhamos era extremamente frágil, eu diria obsceno, inclusive em vários aspectos, e que aí, de repente, quando chega o vírus, ele escancara tudo isso para aqueles que ainda insistiam que não queriam ver a situação, né, Marilu? Essa é a verdade. E agora, claro, fica esse grande desafio. Como recriar, como montar algo diferente. E aí, por isso que eu digo, você colocou bem, não se trata de um livro sobre a pandemia, não é. Não é sobre o vírus, não é sobre a máscara, não é sobre a vacina, é sobre nós. Né? O que é que nós vamos fazer agora com todas essas informações que nós vimos e de que forma a gente vai replanejar. E aí, perguntando como? Bom, recolocando as prioridades. Né? O que é segurança de um país? É a fronteira militarizada, navios, submarino nuclear, caças, ou é leito de UTI? O que faz a segurança de um país? Então, todas essas perguntas
elas vão ter que reaparecer. Caso contrário, a gente vai direto de novo para um muro muito parecido ou pior. Exato, e é exatamente esse ponto agora que eu ia colocar para você, Jamil. Enfim, vou colocar aqui um trechinho aqui do seu livro, exatamente sobre essa questão das armas, né? Você diz o seguinte: como é que certos governos gastam mais em armas que em remédios, né? Em 2018, o mundo destinou 1,8 trilhão de dólares dos orçamentos públicos para o setor militar, e a OMS estima que precisa de 7 bilhões de dólares para lidar com vírus. Isso aí, na época, você vai colocando a data onde você escreveu, enfim, todos esses teus artigos. Então, exatamente isso. O teu livro, ele é cheio de informações, né? Que a gente pode olhar para essas informações e ficar realmente estarrecido. Como é que pode? Essa é uma aberração, né, Jamil? Essa disparidade, né, de investimentos. Essa é provavelmente a questão mais central. Quais são as prioridades? E quem é que monta essas prioridades? Quem é que, em nosso nome, diz que vale a pena gastar tanto em um setor e não vale a pena gastar tanto no outro setor? Então, por isso que eu digo, essa é uma luta de reconstruir, inclusive, as prioridades. Você falou desses números de 2020, eles não são muito diferentes em 2022. Claro, maior, mas, por exemplo, a OMS pede para garantir a vacinação dos países mais pobres, todos, 23 bilhões de dólares. É muito dinheiro? Claro que é muito dinheiro. Agora, faça a comparação com o resto. Né? A comparação com o resto é o açúcar do cafezinho. Né? Então, você vê que, obviamente, é uma questão de prioridade, é uma questão de escolha política, e aí eu diria, é uma questão de democracia, é uma questão de você ter a capacidade de nós, né, a sociedade civil, colocar também as nossas prioridades. Eu sempre digo, a democracia, ela não é a eleição. A democracia é o sentimento, ou pelo menos a promessa de que aquela sociedade vai ter o controle sobre o seu destino. Não é controle total, não é eu vou saber exatamente o que vai acontecer. Não, mas eu tenho o poder de talvez decidir em que caminho eu quero ir. Agora, quando a democracia é corrompida, ou por falta de espaço público, ou por lobbies específicos que vão determinar de que forma o dinheiro público é gasto, é difícil a gente falar em uma democracia nesse contexto. Esses números são muito reveladores, porque tem uma, eu diria, uma revolta muito grande, né, no fundo, quando você vê números como esses, e você percebe que não há falta de dinheiro no mundo, no que se refere. Existe falta de vontade política para destinar dinheiro para esses setores. Vou dar um exemplo que eu quero aqui colocar todas as cautelas nele, mas para mostrar que não falta dinheiro no mundo. Aquele 7 bi que a OMS pedia, ele era equivalente, naquele momento, a 2 semanas de gasto com cigarro no mundo. Né? Então, mas calma aí, isso é o dinheiro privado e outra coisa é o dinheiro público. Certo, concordo, mas o que eu estou dizendo não é isso. O que eu estou dizendo é que não existe falta de recursos. O que existe é falta de prioridade para onde os recursos vão. Nessa reconstrução do futuro, esse é um ponto central. Como é que a gente determina, ou como é que a gente pode influenciar, inclusive no orçamento nacional ou nos orçamentos nacionais, para determinar as novas prioridades? Exatamente por isso que você pergunta, né? Enfim, você coloca a pergunta, né? De uma forma até irônica aqui, dos ultraliberais, né? Perguntando onde está o Estado? Quer dizer, o Estado vai ter um papel fundamental. Não é possível voltar aquele normal, entre aspas, que estava antes, como você coloca bem no livro, mas ressignificar o papel do Estado. A gente precisa ter esse ponto como um ponto também crucial, não é isso, Jamil? Absolutamente. Foi muito curioso, né, no início da pandemia, principalmente, que assim que tudo começou a desmoronar, que foi aqueles primeiros meses, a primeira reação não foi onde estão as multinacionais, onde estão a iniciativa privada, né, ou cada um por si, vamos certamente resolver cada um por si. Não. O apelo foi: onde está o Estado? Onde está o socorro?
Onde está o hospital público? Onde está os recursos para a ciência que vão gerar a vacina? Ou seja, o apelo era, onde está o Estado? E aí, em vários países, foi descoberto que, opa, calma aí, a gente desmontou o Estado nos últimos 20 anos. Então, bom, agora pedir algo, né, fica muito complicado. Isso tudo, a pandemia... Agora, não estou dizendo aqui, vamos estatizar tudo, não é essa a questão. A questão, insisto, é a questão da prioridade. Qual é a prioridade do Estado? Não é proteger o seu cidadão? Então, tá bom. Então, entregando parte da estrutura resolve? Não. Ficou muito claro que não. Ficou muito claro que quando o pior momento da crise sanitária mundial aconteceu, foram os governos que tiveram de intervir para salvar os empregos, para salvar as empresas, para salvar os hospitais e para salvar vidas. Então, é sim um papel do Estado. Se você desmonta esse Estado, não adianta depois, no momento de crise, bater a porta e dizer, agora é a tua vez. Não, agora vocês me tiraram tudo. Né? Então, essas questões são muito, eu diria, escancaradas da pandemia. E aí eu insisto, mais uma vez, o livro não é sobre a pandemia, é sobre o que a gente vai fazer com ela, é sobre o que justamente essas lições nos dão. Aí não tem a ver com o Estado em si, mas com essas incoerências que às vezes aparecem, que é, por exemplo, no caso da situação, e aí claramente dos imigrantes na Europa. Né? Por anos, a gente viu os imigrantes sendo questionados, as fronteiras sendo colocadas, falando, olha, vocês não pertencem aqui, etc. Quando acontece a pandemia, quando as fronteiras fecham, o que acontece? Não há gente para colher. Naquela primavera de 2020, em abril e maio, na Europa, não existia, para plantar. Não existia, naquele momento, os imigrantes. E aí o que faz? Por exemplo, o governo alemão combina com a Lufthansa de mandar aviões para a Romênia para encher esses aviões de imigrantes para que eles voassem até a Alemanha para justamente ir trabalhar nos campos. Olha, quanta ironia, né? Quando, por tanto tempo, a questão da imigração foi satanizada, basicamente, e aí, no momento de crise, né, vamos mandar buscar. Não só isso, na questão da distribuição, inclusive, das vacinas e dos tratamentos, aconteceu isso em vários locais, inclusive na Alemanha, em que, basicamente, os governos falavam, não temos médicos e enfermeiras suficientes, senhores refugiados, alguém aí tem título de médico ou título de enfermeira? Se vocês têm, apareçam, porque nós precisamos de gente. Ou seja, você imagina que ironia aquele senhor ou aquela senhora que votou por partidos de extrema-direita, que não queriam os refugiados, etc., eventualmente indo para o hospital e sendo tratados por quem? Justamente por aqueles imigrantes e refugiados. Então, a pandemia, ela tirou uma foto, foi uma selfie que a gente fez no mundo, né, só que a imagem que veio, Manu, foi muito feia. Exato. Agora, falando aqui de ironia e falando da participação também do Estado, iniciativa privada, quando se mistura, você cita o caso do Lehman Brothers, né, que quebrou em setembro de 2008, né, enfim, aí as autoridades monetárias socorrem a economia internacional e, segundo o teu livro aqui, o teu artigo, né, governos de todo o mundo destinaram 9 trilhões de dólares para salvar seus bancos, né, e cassinos. Agora, o resgate terá de ser ao povo, você fala, né? Quer dizer, agora precisa socorrer gente. E a gente não viu essa mobilização tão grande quanto essa ocorrida em relação à crise do Lehman Brothers, né? Não viu, e de fato é uma grande diferença que existiu entre as duas crises, né? Aquela crise em 2008, 2009, ela ameaçou o capitalismo, né? Foi um ponto fundamental. E o que nós vimos foi uma mobilização absurda, inclusive do G20, do G7, de todos os governos indo e socorrendo ou bancos ou imobiliários, enfim, toda uma série de entidades para que o sistema fosse, no fundo, sobrevivesse. Naquele momento,
quem pagou a conta? Justamente os trabalhadores, justamente aqueles que foram tirados dos seus direitos, etc., para pagar aquelas contas, porque o buraco foi gigantesco, o buraco financeiro nos orçamentos foi gigantesco, não houve outra saída senão cortar pensões, cortar direitos, e isso a gente viu pela Europa inteira acontecendo, um início, pela primeira vez, no desmonte do estado de bem-estar social. Isso foi o que veio acontecendo como resultado em 2008, 2009. E aí, olha que curioso, logo depois, alguns anos depois, o desemprego explodiu, e aí ficou muito claro que a consequência naquele momento foi sim, e isso foi dramático, foi sim a aparição de movimentos de extrema-direita, né, que vieram justamente naqueles, entre aspas, traídos pelo sistema, para dizer, olha só o que fizeram com vocês, olha só, a elite financeira, etc., vieram, tiraram tudo que vocês tinham, e agora vocês, basicamente, não têm futuro. E justamente esse grupo vai lá dar apoio a Marine Le Pen, à extrema-direita italiana, diante de tanta insatisfação com o sistema que existia. Olha que curioso, agora, quando isso tudo acontece, o próprio FMI, a própria diretora-gerente do FMI, faz um apelo logo no início da pandemia. Governos, por favor, gastem até o que não tem. Porque sabiam que se repetissem o que aconteceu em 2008, 2009, a extrema-direita voltaria com muita força. Voltaria não, ganharia ainda mais força. Então, você tem aí um reconhecimento em silêncio. Ninguém veio dizer aqui, olha, reconhecemos que erramos em 2008 e 2009 e que, por isso, muitas das democracias hoje estão ameaçadas. Não foi dito assim, né? Foi dito, olha, está na hora de gastar. Agora, alguns gastaram, muitos não. E é por isso que a gente vê a volta da fome, a volta da pobreza e uma situação extremamente complicada que vai perdurar por vários anos. Não é algo que acabou o vírus, apareceu a pandemia, apareceu a vacina e a pobreza desaparece. Essa pobreza que foi gerada nesses últimos 2 anos, ela vai levar um bom tempo para voltar ao que era, eventualmente, no pré-pandemia. Exato, falando em governos que não investiram, que não ajudaram o povo, a gente lembra, obviamente, aqui do nosso governo de Jair Bolsonaro. Mas antes da gente falar aqui, que a gente já está no finalzinho, infelizmente, da entrevista, eu queria, como eu estava te dizendo, queria umas 2 horas só para falar do teu livro, que realmente é extremamente didático. Eu acredito até que o seu livro deveria estar nas escolas, Jamil, porque você tem dados, assim, muito importantes. Eu vou só citar um deles aqui, o que veio depois de uma pandemia. Você fala que 57 epidemias pelo mundo, né? E, enfim, e desses 57 casos, apenas 4 revoltas não estariam claramente relacionadas com os respectivos surtos. Enfim, a gente podia se debruçar em vários pontos do seu livro, mas a gente precisa realmente pular já para a segunda parte, que é o Brasil. E eu queria que você falasse sobre, enfim, como que o Brasil acabou, enfim, lidando, né, com essa crise sanitária maior aqui do nosso século. Inclusive, você fala, né, em alguns capítulos, né, pelo menos em 2, a questão da seleção brasileira, né, que tinha um momento histórico para não entrar em campo na Copa América e entrou em campo, e teu artigo é realmente muito importante. Eu gostaria que você falasse aqui tanto do governo Bolsonaro quanto também da seleção brasileira e desse amarelo, né, do preto, né, do luto, e esse amarelo que eu vou deixar para você falar, que eu li o livro, mas seria interessante você falar o significado dele hoje. Perfeito. Olha, não, o Brasil, de fato, passou por um momento, e passa por um momento, que é um conto, basicamente, ao resto do mundo, sobre como desmontar, de fato, uma democracia e usar todos os instrumentos para, de uma forma muito eficaz, desmontar o Estado de Direito e todas as instituições que durante 30 anos foram criadas. O que eu digo no livro é que você tem uma eficiência muito grande nesse desmonte e que, justamente, a pandemia vem e o que ela gera no país não era inevitável. Não havia um sentimento de inevitabilidade.
vou contar uma história muito pequena. Na OMS, a gente pode ter todas as críticas do mundo à OMS, etc., mas a OMS, quando explodiu a situação no Brasil, um altíssimo diretor da OMS me veio e falou: Jamil, o que está acontecendo no teu país? Vocês têm a experiência em relação a epidemias, vocês têm ciência, vocês têm pessoas e vocês têm estrutura. Não estamos falando de um país miserável da África, estamos falando do Brasil. Como é que vocês não reagiram? Onde vocês estão? E ele estava indignado porque ele dizia: a gente achava que quando a pandemia chegasse ao Brasil, haveria uma resposta e que eventualmente a gente usaria a resposta brasileira para dizer: olha só como dá para fazer. E aí não teve. Né? Então, o que acontece, insisto, não é uma história sobre a pandemia, é sobre o desmonte, né? Sobre a República profanada, sobre toda o mal-estar que foi deliberado. Então, você tem aí uma situação grave. Pulando já para a seleção brasileira, porque eu sei que o teu tempo é curto, existem momentos na história que existem momentos que podem entrar para a história de duas formas. Como mais um fato que vai estar registrado em algum livro de eventos esportivos daqueles anos, ou como aqueles momentos que são verdadeiros recortes e que podem mostrar. A gente sabe que a seleção brasileira vive uma crise de relação com a própria população, sim, por vários motivos, etc. Agora, ao aceitar fazer parte daquele esquema, que fazia também parte de um esquema de mostrar: olha, não liguem para as mortes, está tudo normal aqui. Né? Porque essa era a mensagem. Quando o Brasil faz isso, aquela camisa amarela, ela vira a cor da vergonha, a cor da covardia, a cor justamente de você fazer parte de um esquema que, infelizmente, foi criminoso. Exato. Eu não vou resistir, vou fazer mais uma perguntinha rapidamente, mais uma mensagem. Todo mundo fala, né? Que mundo deixaremos aos nossos filhos? E essa indagação você coloca. Eu acho interessante o teu posicionamento em relação a essa questão. Que mundo deixaremos aos nossos filhos? Não é nada disso. Né? Qual que é a pergunta, hein? Para a gente encerrar aqui. A pergunta não é que mundo que a gente vai deixar, que crianças ou que geração nós vamos deixar para o mundo. A pergunta, ao meu ver, deve ser invertida. Né? Como criar uma nova geração que vá fazer todos esses questionamentos, que vá justamente falar: não, eu não aceito isso. Ou vai jogar a Copa América? Eu não vou assistir. Né? Reagir de uma forma consciente não é deixar de lado o futebol, as nossas paixões, etc. Não é isso. Mas é reagir de uma forma coerente. Meu avô, minha avó, etc., eu não estou falando do meu caso, mas imagine, acabaram de morrer por conta da pandemia. Eu vou mesmo assistir a um jogo da seleção brasileira no meio da pandemia? O que eu vou estar fazendo nesse gesto? Né? Quem que eu estou chancelando, no fundo, com essa audiência? Essas são questões. Agora, a questão maior, obviamente, no que se refere a essa geração, é criar uma força de questionamento permanente. Por quê? Porque a gente viu, com todos os olhos aqui, que a democracia ela pode ser desfeita. Não há uma fatalidade, uma inevitabilidade. Nós agora estamos numa democracia, está na certidão de nascimento e não tem erro. Não. A gente está vendo que não é assim. Então, essa geração que a gente precisa ajudar a ler isso, a ler esse mundo, precisa lutar todos os dias. E ela, sim, claro, conosco, não estou dizendo vamos puxar essa responsabilidade para alguém, não, mas justamente a parte da educação, a parte do que eu falo dessa insurreição de mentes, ela precisa acontecer. Caso contrário, insisto, a gente volta a repetir os erros do passado. E eu insisto, essa pandemia foi horrível, matou muita gente querida, etc., mas ela podia ter sido ainda pior. E aí, de repente, a gente precisa ouvir essa pandemia como talvez um último alerta. Exato. Bom, para quem está curioso, né, e curiosa para ler o livro, já vou ainda falar sobre amor na política, fala do pacto social, então fala de tanta coisa interessante, tem muitos dados, e a gente convida
para as pessoas que estão aqui em São Paulo, para quem quer conhecer o Jamil aí de perto, que compareçam hoje às 7 da noite, lá na sede da Mídia Ninja, né, na nave coletiva, na Rua José Bento 106, no Cambuci. E quem não puder hoje, no próximo dia 1º de abril, às 7 da noite, na Livraria da Vila, na Vila Madalena, na Rua Frade de Coutinho 915, tudo aqui em São Paulo. Mas quem quiser comprar o livro, só entrar exatamente na internet, vocês vão encontrar o livro do jornalista Jamil Chad, Luto, Reflexões sobre a Reinvenção do Futuro. Jamil, muitíssimo obrigada e parabéns pelo seu livro, que eu reafirmo, é muito importante que esteja esse livro nas escolas de todo o Brasil. Muito obrigada, Jamil, um beijo. Querida, um beijo, muito obrigado. Eu aguardo todos hoje ou sexta-feira. E ainda em Belo Horizonte na quarta e no Rio de Janeiro na quinta. Mas estamos aqui. Ótimo, a gente está com ouvintes aí exatamente em outros estados e agora a gente vai acompanhar esses lançamentos e vamos dar aqui no Jornal Brasil Atual também. Jamil, muitíssimo obrigada, viu? Um beijo, parabéns. Tchau, querido. Falamos aqui com o jornalista e escritor Jamil Chad, que acaba de lançar o livro Luto, Reflexões sobre a Reinvenção do Futuro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.